Bom, vamos lá. Então, assim, diante de tudo que a Andrea colocou, assim, quer dizer, pincelou as características, né, resumidamente, porque a gente até poderia falar mais. Mas dentre essas características, o que acontece atualmente? Aqui tem professores, tem profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, né? As crianças, assim, tem 2 diagnósticos que são os mais comuns. Então, para as crianças índigo, né? Por todo esse comportamento, falta de concentração, né? Não tem foco. Geralmente, essas crianças, a escola denuncia, né, o comportamento. Então, ela não está indo bem na escola, a professora, né, comenta, olha, ela está sem foco, a nota está baixa, encaminha, leva para um psiquiatra para uma avaliação, porque ela pode estar sofrendo de transtorno de déficit de atenção. E aí tem o tal do atenção e tem o do atenção com hiperatividade. E assim, e um pai, né, e uma mãe, um cuidador diante da professora, enfim, solicitando que leve um psiquiatra, ele vai fazer e ela vai fazer a parte que lhe cabe, né, levá-lo. Chegando no psiquiatra, eu vou generalizar, porque em 90% dos casos é o que acontece. Por isso que eu perguntei, tem psiquiatra, enfim, tem... porque hoje o que acontece? Uma consulta, sendo, vamos lá colocar assim, plano de saúde, operadora de saúde, não vamos nem falar de SUS. Qual que é o tempo de uma consulta médica? 15 minutos? 15 minutos. Todo mundo concorda comigo. Né? Às vezes nem isso. Se vai meia hora, você já se apaixona pelo médico. Que médico bacana, né? Presta atenção, maravilhoso, enfim. Mas, via de regra, 10, 15 minutos. E o pai e a mãe conta, né, o comportamento, olha, o professor encaminhou, ou em casa, tem falta de concentração, diz algumas características, o psiquiatra fecha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e prescreve a tal da Ritalina. E assim, e só para abrindo um parênteses, por isso que eu digo que 90% dos casos existe esse diagnóstico e é indiscriminado e é errôneo. Eu estou falando com toda convicção, porque o DSM-4, que agora na verdade já tem o 5, né, que é o Manual de Diagnóstico para transtornos psiquiátricos. Então tem o CID, tem o Código Internacional de Doenças, que a gente vai no médico e ele vai dar prescrever um atestado, alguma coisa, ele coloca o CID. Na área da psiquiatria, para transtornos psíquicos, tem o DSM-4, que é esse guia. A Bíblia dos médicos. Justamente, porque descreve as características da doença, enfim, e aí o psiquiatra, enfim, quem trabalha com a doença psíquica, se baseia nele. Para fechar um diagnóstico, primeiro que esse médico ele precisa acompanhar essa criança no mínimo por 6 meses, para depois fechar esse diagnóstico. Dentro das características descritas, que são muitas, pelo menos 6 delas precisam constar, né, como características. Havendo uma entrave no comportamento, quer dizer, no desenvolvimento, essa característica ela precisa estar ligada e atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, e em pelo menos 2 ambientes. Eles precisam se repetir. Então, seja escola, casa, por um adulto, porque tem muito adulto também que é considerado, né, que tem esse diagnóstico. Trabalho, casa. Então, por isso que eu digo, não existe
você vai em uma consulta de 15 minutos, um pai e uma mãe que, não vamos falar em culpa aqui, mesmo porque justamente a gente tem esse trabalho no DACA de trazer pai e mãe, quem está cuidando da criança, para ouvir, para ser acolhedor, porque não é fácil, né? Me coloco como terapeuta e como mãe, estar sempre atento, ouvir, enfim. Então, precisa desse acolhimento, né? E aí a mãe e o pai saem do consultório, olha, o médico está falando, vou dar Ritalina para essa criança. Teve uma entrevista no jogo do chefe lá da Associação Brasileira de TDAH. Que tem a Associação Brasileira. E aí o João perguntou para ele, mas assim, como que... Não. Das formas deles são 18 características, para uma delas ficar batendo. Fala assim, qual adulto, tem um monte, acho que de gente que bate ou o pé, ou bate eu tenho mania de ficar batendo a unha, assim, que eu tenho unha grande. Poxa, então, né, uma característica assim, você vai falar que o seu filho, aí imagina esse pai, não, meu filho é doente, tem esse problema, precisa tomar essa droga porque ele bate a unha ou bate o pé. Aí é meio complicado, né? E aí o que acontece? Resolve o problema do pai, dessa mãe, que está tendo reclamação na escola, reclamação dos vizinhos, reclamação, enfim, resolve. A criança fica socialmente aceitável, que isso é péssimo. Quer dizer, é a criança que para, que fica, que presta atenção, né? O sonho de consumo de algumas mães e de alguns professores. Os fantoches. É muito triste. O menino ele fica agrupado na sala. Você é professora. 8 anos. Eu sei quando ele tomou e quando ele não tomou. Ele fica caramba. Ele olha pra mim, ele não vê. É um olhar vazio. É vazio. É muito triste. É triste. Mas também quando ele não toma, ele vai chorar. Manda ele pra cá, indica. já tem uma indicação. E aí, assim, e a Ritalina, que eu comentei, a base dela, aí vocês, assim, tem a Cida Moisés, a Maria Aparecida Moisés, que ela é pediatra, ela é da Unicamp, ela fez uma pesquisa abrangente sobre a Ritalina, sobre os efeitos dela, né, o que ela causa, e ela diz na reportagem, nitidamente, eu não prescreveria Ritalina para um neto. Por que eu vou prescrever Ritalina para um paciente? Né? Tem um artigo depois no Facebook do DACA, é esse artigo aqui da Aparecida. Maria Aparecida Moisés. E assim, assustador porque a Ritalina o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina, só perde para os Estados Unidos. Então, o que está se fazendo? É óbvio que para os governantes é ótimo, é ótimo, né? Para a sociedade em geral é ótimo, para os laboratórios, né? Que até a Cida Moisés, ela dentro dessa pesquisa, teve um determinado momento que faltou Ritalina. O laboratório tirou de circulação Ritalina, porque é uma jogada de marketing. Você tira do mercado e aí, quando volta, bomba de vendas. Além de aumentar o preço. Além de aumentar o preço, porque daí a demanda aumenta. Quando volta da forma que eles querem. E existiu. Justamente. Então, assim, assim, falando das crianças, né, cristal, como dentro do comportamento também que foi mencionado, que são crianças mais observadoras, que falam socialmente, quer dizer, dificilmente você vai ver uma criança cristal com um monte de que é o contrário do índigo, né?
se socializando com um monte de criança, no meio de farra, no meio de, né? Tem essas peculiaridades. E essa fala também, que é uma fala mais tardia, então com 2 anos, muitas vezes não é com 2, às vezes é com 3, 4, que a criança, ela está falando, quer dizer, ela tem a linguagem, mas não a verbal. Então, o diagnóstico, ele tá muito correlacionado ao autismo. E dentro do autismo, quer dizer, a síndrome de Asperger, que na verdade é um espectro autístico. Até no DSM-5, né, nessa última revisão de maio do ano passado, não existe mais síndrome de Asperger. Eles englobaram dentro, eles colocaram dentro do autismo, porque é um espectro autístico, né? Por quê? Porque ele fala, ele se socializa, mas aí tem a questão de ser mais concreto, na verdade, essa questão de ser mais direto, né? E aí também se coloca essa criança dentro de um diagnóstico de autismo e com medicação, né? Com rótulos, a criança é autista, né? E acabou, é dessa forma, tem as limitações e tem as medicações. E isso, assim, a proposta, na verdade, dentro do nosso trabalho como essas crianças elas estão aqui justamente para quebrar paradigmas, é óbvio, o convencional não cabe. Não cabe, simplesmente. A psicologia tradicional, assim, a minha formação base é psicologia, né? Eu não sou mais psicóloga, eu sou uma terapeuta, porque no meu trabalho lá atrás, eu já comecei a perceber que não cabia. Só a psicologia não dá conta, falta. Só a psiquiatria, colocar remédio nessas crianças, não é o caminho. Uma educação tradicional, baseada no medo, baseada na retaliação, baseada no que é isso que você tem que aprender e acabou, e cala a boca e fica quieto, não cabe. Então, o que a gente fala da holística, né? Quer dizer, somos seres holísticos. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje ouvindo, acredito que nós somos dotados de corpo, mente, espírito, né? E emoção. Então, por que deixar esse espírito de fora? Por que não tratar esse espírito? Por que só convencionalmente, né? E não está dando certo. Esquece porque não está dando certo. Está aí. As crianças estão robotizadas, enfim, e não está dando certo, né? Então, assim, a Carol vai falar do trabalho em si, né? Do que dentro do que a gente se propõe a fazer. E assim, estou falando, não estou deixando de lado, não. A gente tem psiquiatras que frequentam aqui o Instituto, médicos de todas as áreas, psicólogos, quer dizer... mais ou menos o que a gente fez, né? Pegar as nossas habilidades, né, técnicas, técnicas, e juntar o que a gente gosta, o que a gente está vendo, o que está faltando, Sim. Como a gente pode fazer isso, né, para ajudar lá a ligar de novo, a se reconectar a essa fonte, essa criação. Porque assim, é o lance de caminhar para unidade. Sim. Né? Porque aí não vai ter o lance, porque ele acredita nisso ou eu acredito naquilo, que a gente não possa ter o mesmo objetivo. Uhum.